Você já viu alguém que parece ter tudo, mas por dentro está despedaçado? Esse era Marcos. Para quem o observava de longe, ele era um homem bem-sucedido. Carro importado na garagem, roupas de grife, smartphone de última geração, sempre postando nas redes sociais os restaurantes da moda. Mas essa era apenas a vitrine. Bastava olhar atrás da cortina para enxergar a verdade. Marcos estava afundado em dívidas, ansioso e completamente perdido. Ele acreditava que comprar coisas seria a forma de se sentir valorizado. Cada nova aquisição era como um anestésico para sua insegurança. Quando se sentia triste, comprava. Quando brigava com alguém, comprava. Quando se comparava com os amigos, comprava ainda mais. O cartão de crédito virou extensão da sua mão. E no início até parecia funcionar. Um tênis novo trazia alguns dias de satisfação. Um carro financiado aumentava a sua sensação de status. Mas essa euforia era passageira. E logo a ressaca chegava, junto com as faturas cada vez mais pesadas. O problema é que Marcos nunca lidava com a causa real do vazio. Ele apenas empurrava a dor para debaixo do tapete, escondida sob parcelas intermináveis. Até que chegou o momento em que a mentira não pôde mais se sustentar. Certo dia, ao abrir o aplicativo do banco, viu a tela que tanto evitava. Limite estourado, saldo negativo, dívidas se acumulando em várias instituições. Ele já não tinha dinheiro para as contas básicas, mas continuava rodeado de coisas que não preenchiam nada por dentro. Era a imagem perfeita da contradição. Cheio de objetos, vazio de vida. A queda foi rápida. Os amigos que antes admiravam seu estilo de vida começaram a se afastar quando perceberam que tudo era aparência. O casamento, que já estava fragilizado, se rompeu em meio às brigas por dinheiro. Sua esposa não suportava mais a instabilidade, a falta de responsabilidade e a vida de aparências. Um dia, ela simplesmente disse: "Eu não quero viver em um teatro. Prefiro paz do que essa ilusão." Essas palavras ecoaram como um veredito. Marcos não havia perdido apenas dinheiro. Havia perdido confiança, família, respeito e, principalmente, havia perdido a si mesmo. O peso das dívidas começou a sufocá-lo. Ele se sentia preso em um labirinto sem saída. Os telefonemas de cobrança se tornaram rotina, cada vez mais humilhantes. Ele evitava atender, vivia com medo de abrir a porta de casa, porque até a campainha parecia acusá-lo. Sua mente estava em constante estado de alerta, e seu corpo começou a reagir. Noites mal dormidas, palpitações, crises de ansiedade. Marcos havia chegado ao fundo do poço. Em meio a esse caos, pensamentos obscuros começaram a surgir. Ele se perguntava se algum dia conseguiria se reerguer ou se estava destinado a ser um fracasso permanente. Em silêncio, carregava uma dor que ninguém via, porque ainda tentava sustentar a máscara do homem confiante. Mas a verdade é que ele estava quebrado por dentro. Foi então que, numa noite solitária, cansado de se torturar, Marcos decidiu assistir a vídeos na internet. Procurava distração, mas acabou encontrando algo inesperado. Um documentário sobre minimalismo. No começo, ele quase pulou o vídeo. Afinal, o que poderia aprender com pessoas que viviam com menos? Ele que sempre acreditou que felicidade vinha de ter mais, mas por algum motivo decidiu assistir. E quanto mais ouvia, mais algo dentro dele se mexia. Descobriu que o minimalismo não era sobre abrir mão de tudo, mas sobre recuperar o controle. Era sobre parar de ser escravo do consumo e começar a ser dono das próprias escolhas. Era sobre trocar o vazio das compras pelo preenchimento de uma vida com propósito. Naquela madrugada, Marcos chorou. Chorou porque entendeu, talvez pela primeira vez, que não precisava de mais coisas para ser feliz. Ele precisava de menos excessos, menos dívidas, menos ilusões. Mas como recomeçar quando já se está tão afundado? Essa pergunta o perseguiu. A resposta veio quando ouviu uma frase simples: "Se melhorar 1% por dia, em um ano terá mudado completamente de vida." Aquilo foi como um fio de esperança. Marcos não tinha forças para mudanças radicais, mas talvez tivesse para pequenas melhorias. Um pagamento renegociado, um objeto vendido,
Um gasto desnecessário cortado, um hábito trocado, 1% a cada dia. E foi assim que começou. No dia seguinte, escolheu vender uma televisão que quase não usava. Depois cancelou assinaturas de serviços que nem lembrava mais. Em poucos dias, percebeu que não era apenas o dinheiro que começava a se reorganizar. Sua mente também estava encontrando clareza. O minimalismo se tornou sua nova lente. Cada escolha agora passava pelo filtro. Isso me aproxima ou me afasta da vida que quero viver? Marcos ainda não era um homem livre, mas pela primeira vez em anos, havia encontrado um caminho. Os primeiros passos de Marcos pareciam insignificantes. Vender uma televisão, cortar uma assinatura, preparar café em casa ao invés de comprar fora. Pequenos gestos que não mudavam o saldo de imediato, mas começavam a mudar algo mais profundo: sua mentalidade. A cada dia, a disciplina do 1% ao dia ganhava força. Ele percebeu que não se tratava apenas de economizar dinheiro, mas de recuperar o controle da própria vida. Esse controle, que antes era entregue às propagandas, ao desejo de status e às pressões sociais, agora estava voltando para suas mãos. Marcos começou a enfrentar seus medos. Em vez de fugir das ligações de cobrança, decidiu atender. Com calma, explicou sua situação e, surpreendentemente, muitos credores estavam dispostos a renegociar. Essa atitude, que parecia impossível alguns meses antes, trouxe a ele um alívio inesperado. Cada dívida renegociada era como uma pedra a menos no seu peito. Ele também começou a vender objetos que antes considerava intocáveis: relógios caros, roupas de marca, eletrônicos. No início doía. Era como abrir mão de sua identidade, construída sobre o que possuía. Mas conforme via o espaço vazio se expandindo em casa e as dívidas diminuindo, percebeu que sua identidade nunca esteve nos objetos, mas nas escolhas que fazia. O minimalismo o levou a refletir sobre relacionamentos. Ele notou que muitas pessoas que o cercavam estavam ali apenas pela imagem de status que ele transmitia. Quando o dinheiro acabou, elas desapareceram. Ao aplicar o minimalismo também às conexões humanas, decidiu cultivar apenas as amizades verdadeiras, aquelas que permaneciam mesmo quando tudo parecia perdido. Com o tempo, os resultados começaram a aparecer. As noites já não eram atormentadas pelo desespero, porque ele sabia que estava no caminho certo. Não havia mais a ilusão de resolver tudo de uma vez, mas havia a certeza de que cada 1% diário estava construindo um futuro sólido. A saúde, antes negligenciada, também entrou em transformação. Ele percebeu que comer fora todos os dias não apenas esvaziava seu bolso, mas também o adoecia. Decidiu simplificar suas refeições, preparando pratos básicos em casa: arroz, feijão, legumes, ovos, nada sofisticado, mas nutritivo e equilibrado. Seu corpo respondeu com mais energia, sua mente ficou mais clara e a ansiedade começou a dar lugar à serenidade. O impacto do minimalismo se estendeu à sua rotina. Ele criou hábitos simples: acordar cedo, arrumar a cama, revisar o orçamento, dedicar alguns minutos à leitura e à oração. Esses pequenos rituais davam a ele uma sensação de ordem, algo que jamais havia sentido quando vivia preso no consumismo. Meses se passaram e Marcos já não era mais o mesmo homem. As dívidas estavam sob controle, sua casa estava organizada e sua mente estava focada. O vazio que antes tentava preencher com compras, agora era preenchido com propósito. Aos poucos, começou a compartilhar sua história. Primeiro com amigos próximos, depois em pequenos encontros comunitários. As pessoas se viam refletidas em sua trajetória e se sentiam inspiradas. Muitos também estavam sufocados por dívidas e pelo peso do consumismo. E ouvir que era possível mudar, começando apenas com 1% ao dia, acendia neles uma esperança nova. O que Marcos não esperava é que essa mensagem cresceria. Ele criou um perfil nas redes sociais para falar sobre sua jornada. No início, poucos seguidores, mas sua sinceridade, vulnerabilidade e disciplina começaram a atrair milhares de pessoas. Gente de todos os lugares se identificava com sua luta e com a forma prática como ele mostrava que o minimalismo não era uma moda, mas uma saída real.
Em pouco tempo, convites começaram a surgir. Empresas o chamavam para palestras sobre disciplina financeira e vida minimalista. Organizações pediam que ele contasse sua história para inspirar outros a sair das dívidas. Marcos havia se tornado referência. O homem que um dia esteve no fundo do poço agora era exemplo de superação. Não porque ficou rico de novo, mas porque descobriu algo muito mais valioso: a paz de viver dentro de seus próprios limites, com clareza e propósito. Ele passou a ensinar que minimalismo não é abrir mão de tudo, mas sim abrir mão do que te prende. Que cada objeto vendido, cada gasto cortado, cada hábito disciplinado era, na verdade, um ato de libertação. O vazio da casa organizada agora refletia a leveza da mente. O silêncio, antes sufocante, se transformara em espaço de descanso. A disciplina, antes tão distante, agora era sua maior fonte de liberdade. Anos depois, Marcos olhava para trás e quase não acreditava. Lembrava-se do homem ansioso, endividado, escravo do consumismo, e percebia como havia mudado. Não precisava mais provar nada para ninguém. Não precisava de marcas caras, nem de carros luxuosos. O que tinha agora era muito mais: paz, propósito, tempo para quem amava e uma vida sem correntes invisíveis. E quando perguntavam como ele conseguiu, respondia sempre com a mesma simplicidade: comecei com 1% ao dia. O minimalismo salvou minha vida.